Talvez só para explicar, desde quando eu cheguei, eu falava desse desejo de um dia poder trazer para Caicó a Fazenda Esperança. Eu conheço bem, eu morei em Itajubá. Itajubá faz limite ali com São Paulo, onde tem a fazenda mãe da Fazenda Esperança, que é em Guaratinguetá. Para as pessoas que estão nos ouvindo se situar, a Fazenda Esperança é aquela fazenda do Frei Hans, fundada pelo Frei Hans e pelo... esqueci agora o nome do rapaz, que quando o Papa Bento XVI esteve no Brasil em 2007, e o Papa Bento XVI esteve lá. Por que a Fazenda Esperança eu pensava em trazer para cá? Porque é o seguinte, pela estrutura de trabalho, eles têm uma rede de Fazenda Esperança. Por exemplo, aqui perto de nós temos na Serra do Mel, na Diocese de Mossoró, e em dezembro foi fundado aqui em Patos. E essas fazendas, elas se apoiam. Quando às vezes um interno, por exemplo, não dá certo ou não pode se internar ali, às vezes pelo clima que tem de vínculo com o narcotráfico, pode ser transferido para uma outra. Depois é uma outra coisa. A Fazenda Esperança, eles trabalham a espiritualidade do movimento focolare, que é uma espiritualidade que eu tenho muita simpatia. Terceiro elemento, as pessoas que trabalham na Fazenda Esperança, eles são ou de comunidade de vida ou de comunidade de aliança. Então, fui pensando nisso e que era o nosso desejo de poder trazer para a Diocese a Fazenda Esperança. Uma vez que aqui nós tínhamos esse terreno, aí explicando agora, aonde hoje funciona a Fundação Belo Amor, ali é um terreno da Diocese de Caicó, que foi feito há 11 anos um comodato com a Fundação Belo Amor, que não é uma fundação da Igreja Católica, são de pessoas que fazem parte da Igreja Católica, mas é uma fundação totalmente autônoma, né? Há uma parceria. Esse contrato foi feito por 5 anos, foi renovado por mais 5 anos. O ano passado estava vencendo esses 5 anos, então nós achamos por bem renovar apenas por 1 ano. E quando o Galvão me perguntou por que por 1 ano, eu dizia, primeiro que eu acho 5 anos muito tempo. Segundo, eu fui muito honesto e disse, olha, eu tinha esse desejo de trazer a Fazenda Esperança. Estamos namorando e se esse namoro virar casamento, a possibilidade que nós temos é ali. Agora em julho, dia 6 de julho, aquele contrato que nós renovamos por 1 ano está vencendo. Essa semana, nós mandamos uma notificação a Galvão dizendo que a Diocese não tem interesse mais em renovar o contrato com a Fundação Belo Amor, em função de que estamos pensando na Fazenda Esperança. E hoje Galvão esteve comigo, conversamos, uma conversa bastante agradável, bastante pacífica. Ele diz, olha, não vou colocar nenhuma dificuldade, nós somos parceiros da Diocese, há 11 anos trabalhamos com a Diocese, e o contrato reza isso. O contrato diz que qualquer uma das partes, se quiser rescindir o contrato, pode, né? E caso a Diocese quisesse vender, que desse um prazo de 6 meses. E foi esse prazo que Galvão nos pediu. Eu falei, olha, mais do que lógico. Então, por exemplo, o contrato vence agora 6 de julho, os 6 meses que Galvão nos pediu, vai até 6 de janeiro. Galvão me disse que eles pretendem ver se não gastam os 6 meses. Mas eu falei, de qualquer forma, vocês têm os 6 meses. E em função, então, dessa Fazenda Belo Amor, ou dessa Fazenda Esperança que estaria para chegar. Muitos questionamentos, por exemplo, a Diocese não poderia ter, digamos assim, ampliado essa parceria com a Fundação Belo Amor, ao invés de trazer a Fazenda da Esperança, ou são metodologias de trabalho diferenciadas? Não, a Fundação Belo Amor, ela tem sua autonomia. Hoje mesmo o Galvão, conversando comigo, ele dizia que aquela casa de recuperação é uma das obras da Fundação Belo Amor. A Fundação Belo Amor, ela é mais ampla, é todo um projeto mais amplo. Ele disse que inclusive vai se reunir com a diretoria, né, para ver agora quais são os encaminhamentos, se eles vão para outro lugar, que tipo de encaminhamento vão dar. Eles têm inclusive um terreno, não construído por não terem condição, mas eles têm um terreno. Ele falou que é possível às vezes ver se não dá para fazer um negócio com isso e dar um outro passo. Bem, como é uma fundação autônoma, né, quando eu fui pensando nesse projeto da Zé Fazenda da Esperança, além dessas motivações que eu já disse, o ano passado, quando eu visitei pela 2ª vez ou a 3ª vez a Fundação Belo Amor, Galvão nos colocava das dificuldades.
É um projeto bonito, começou há 11 anos atrás, você sabe que tudo quando começa bem, empolgado, depois aquele grupo vai diminuindo, hoje, apesar de ter uma diretoria formal, mas tínhamos que dizer, na prática, hoje quem carrega o piano é Galvão. Ele mesmo, isso são palavras dele mesmo, né? Que sobra tudo muitas vezes para ele. Antes, quando era secretário de saúde, ele sobrecarregado. Agora não é secretário, mas ele tem suas atribuições de família e de trabalho, que também absorve muito. E ele falava também dessa ausência da igreja lá. No início, muitos grupos iam, mas você sabe, tudo que quando começa com a fã. Eu acho que a vantagem de uma fazenda Belo Amor, porque ele já vem com uma comunidade que vai assumir toda essa parte administrativa, toda essa parte religiosa, inclusive de criar o vínculo com a comunidade. E sobretudo que eles vivem como uma espécie de uma comunidade de vida. Então por isso que nós tratamos também desse assunto no Conselho Pastoral, no Conselho Presbiteral da Diocese. Nós achamos que para a nossa Diocese seria muito bem. E quanto à Fundação Belo Amor, a gente respeita a autonomia que eles têm. Inclusive a Diocese também se coloca à disposição para ajudar em outras parcerias a Fundação Belo Amor? Nós não falamos nada disso, mas se tiver alguma coisa ao nosso alcance, não teria nenhum problema. Eu não sei se tem alguma coisa, ao nosso alcance. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente precisa respeitar a autonomia da Fundação Belo Amor, é um grupo autônomo, eles têm que decidir o que é melhor, para a vida deles. Por exemplo, Galvão, ele acha que aqui na cidade não comporta 2 casas de recuperação. Eu tenho uma visão diferente de Galvão. Eu trabalhei, por exemplo, na cidade de Pirassununga, que tem mais ou menos a mesma população de Caicó, e nós tínhamos 3 ou 4 casas, uma mantida pelos evangélicos, outra pela renovação carismática, outras pelos kardecistas. E é muito interessante que a casa que eu ia era dos kardecistas, porque já tinha um padre que ia na casa dos católicos, eram 2 casas dos católicos, uma dos evangélicos e outra dos kardecistas. E os kardecistas me chamaram para ir lá pregar a palavra, uma vez que muitos dos internos eram de formação católica. Então tinham 4 casas numa cidade mais ou menos como a nossa. Eu acho que ninguém está fazendo concorrência. Quanto mais pessoas podendo trabalhar com horizontes diferentes, melhor. E eu digo por quê? Porque a gente sabe que às vezes o interno não se adapta a um tipo de trabalho, mas se adapta a outro. Então a Diocese de Caicó, ela jamais está deixando de lado o seu compromisso de lutar para salvar o dependente químico? Não, com certeza não. O nosso desejo é justamente de ampliar mais esse tipo de trabalho. Quando eu estive, os contatos que nós tivemos com a Fazenda da Esperança, ano passado eu estive aqui na Serra do Mel, conversei com o Júnior, um rapaz que coordena lá, falei desse desejo, ele me colocou em contato com o Nelsinho, agora eu lembrei o nome, o Nelsinho, ele junto com o Frei Hans são os fundadores. Conversei com o Nelsinho, falei desse desejo nosso, ele deu esperança, eles trataram desse assunto lá em Guaratinguetá. Em fevereiro eles mandaram 3 rapazes aqui, 2 lá da Serra do Mel e um aqui de Patos, visitaram onde hoje funciona a Fazenda Belo Amor. Galvão esteve presente, eu mesmo chamei, nós conversamos sobre isso. Agora, quando eu fui em abril à Assembleia dos Bispos, eu fui visitar a Fazenda de Guaratinguetá, que é a Fazenda Mãe, conversei pessoalmente com o Nelsinho, tive contato com o Frei Hans, e no final da nossa conversa, o Frei Hans, eu dizia assim: nós vamos com certeza abrir uma casa. Então agora nós estamos dando esses passos, Claro, nós não temos datas ainda, estamos ainda em toda essa fase, mas um dos passos nós estamos dando é justamente de avisar a Fazenda, a Fundação Belo Amor, que nós não vamos renovar. E estamos com todas essas negociações. Espero que em breve a gente consiga ter essa Fazenda Esperança aqui na nossa Diocese. E essa conclusão de parceria da Diocese com a Fundação Belo Amor está acontecendo às claras, sem qualquer trauma? Sim, tranquilo. Eu sempre falei essas coisas abertamente. Por exemplo, quando vieram os representantes da Fazenda Esperança aqui, que levamos lá, eu mesmo chamei Galvão esteve lá presente. Eu tenho falado disso abertamente nas entrevistas. Eu acho que é uma coisa muito tranquila de nossa parte.
Hoje mesmo a conversa que eu tive com o Galvão foi uma conversa bastante amistosa, né? Se existe alguma outra fala, é um pouco distorção, mas ele mesmo me disse, olha, pode ser que nas redes sociais saia um ou outro comentário negativo, mas literalmente Galvão disse, essa não é a posição nem a minha, a dele, nem a da Fundação Belo Amor. Antônio, o senhor deixou bem claro que a Fundação Belo Amor é autônoma e quem vai decidir o seu futuro é a própria diretoria. Agora, digamos que numa possibilidade, por exemplo, da Fundação Belo Amor não se manter aqui na cidade, é possível que a Fazenda da Esperança absorva essas pessoas que estão lá na Fundação Belo Amor? Não, eu acho que isso vai depender, primeiro, da Fundação Belo Amor, da decisão deles, e da decisão dos internos. Entendeu? Isso aí eu acho que não cabe a gente opinar. Acho que depende tanto dos internos, da decisão dos internos, quanto da decisão da Fundação Belo Amor. A intenção nossa é uma das melhores possíveis, né? Quem quiser conhecer melhor a Fazenda Esperança, é só colocar no site. Ela hoje é reconhecida a nível do Brasil, tem várias Fazendas Esperança espalhadas por aqui. Agora mesmo, quando eu conversei com o Nelson estava para a Itália, eles foram fundar uma Fazenda Esperança no sul da Itália, e dentro da Fazenda Esperança vai ter um mosteiro de Clarissas, porque também as Clarissas, em algumas Fazendas Esperança, têm esses vínculos, porque o Frei Hans, ele é franciscano, e a espiritualidade que perpassa a Fazenda Esperança é a espiritualidade do movimento focolare e a espiritualidade franciscana. Falar nisso, como é que está esse processo da chegada da Fazenda da Esperança? O que nós temos de conversa são essas agora, né? O que eu falei com o Nelson agora, há uns 15 dias atrás, nós conversamos por e-mail. Ele me perguntava, ele disse, olha, de fato nós estamos dando esses passos concretos, fez algumas perguntas para nós, e uma das perguntas era essa, sobre a questão se de fato tinha mesmo espaço e se isso era oficial. E aí, diante disso, nós tratamos no Conselho Presbiteral, e o Conselho Presbiteral, então, nós tomamos a decisão que achamos por bem, então, não renovar mais o contrato com a Fazenda Belo Amor, até para liberar o espaço para apresentar para a Fazenda Esperança, né? Já há uma promessa verbal do Frei Hans de que vai ser aberta. Agora, datas, encaminhamento, essas coisas, vai exigir da gente uma reunião. Estou esperando, eles estão para a Itália, estou esperando eles chegarem para a gente combinar os próximos encaminhamentos.